Fala, amigo da Bastan, tudo bem com vocês? Videozinho de hoje eu vou falar o processo completo de fabricação de uma embarcação em alumínio totalmente soldada do zero até a entrega para o cliente. Então vamos dar uma olhada. Então, amigo da Bastan, antes de eu falar um pouquinho disso, peço para vocês, deixem um like, se possível compartilhe o vídeo e quem quiser vire membro do canal, beleza? Bom, o processo de fabricação de uma embarcação em alumínio, o início dela é igual ao processo de fabricação de uma embarcação em alumínio arrebitada. Primeiro a gente tem a chapa metálica, que é o material que ele é dividido em diferentes espessuras e tamanhos. Geralmente a chapa metálica que a gente usa, né, de liga naval 50-52, vai ter espessuras desde 1.5, que não utilizamos de maneira estrutural 1.5, tá bom? Então 1.5 vai ser para partes de acabamentos internos, espaços internos, e para fabricação 2 milímetros para cima, 2, 3, 4, 6 milímetros, que são utilizados e vão para o processo de corte. Uma das partes mais importantes é ter um corte de excelência, ter parte de angulações, partes na hora que for armar a embarcação, for colocar os ângulos, grau de V e tudo mais. A embarcação no corte, ele vai fazer isso tudo, entendeu? Quando a embarcação começa a ser armada, o corte que determina como a embarcação é. Então, após esse corte, após ser cortado o fundo e lateral da embarcação, vai para o início de armar a embarcação, que é justamente fazer a união, né? A gente vai pegar a chapa, vai fazer a união do fundo com a lateral e dentro disso vai fazer uma das partes mais importantes, que é a união do fundo com a lateral. É necessário sempre a questão de verificar questões de angulação. Então, nesse momento, é o momento que você vai terminar quanto grau de V vai utilizar a embarcação, ou se vai não utilizar, né? Se vai ser um modelo semi-chato, o quanto vai ser utilizado de abertura para a boca da embarcação. Lembrando que a largura de fundo, ela tem geralmente uma proporcionalidade para a largura de boca. Tudo bem que tem empresas que pegam uma largura de fundo muito estreita, 1 metro, 1,10 m, e abrem para 1,80, 1,90. Porém, a gente gosta de manter proporções. Por exemplo, 1,10 a gente abre até 1,50, 1,55 no máximo, 1,40 a gente abre para 2 no máximo, entendeu? Então a gente tem uma proporção de largura. 1 metro de fundo a gente abre para 1,35 somente. Então a gente gosta de seguir essas proporções. Após isso, vai começar a parte que a gente tem de travar a embarcação, pode-se dizer assim. Então vamos colocar os perfis longitudinais, perfis transversais, perfis na lateral da embarcação, que vai fazer com que aquela chapa, aquela casca que está mole, ela crie estrutura. Então, depois de colocar todos os perfis, lembrando que eles são distribuídos de acordo com largura de fundo, de acordo com a estrutura interna da embarcação, de acordo com a altura da lateral. Se tem uma lateral muito alta, a estrutura tem que ser diferente, a lateral mais baixa é diferente a estrutura. Então, tudo isso é verificado para saber como será estruturada a embarcação. Para a embarcação, lógico, sempre a Titan foca em ter uma estrutura relativamente muito robusta, entendeu? Então muita gente fala, Lucas, tem até estrutura a mais? Não, pode ter certeza que a gente sempre coloca o que é necessário. E muita gente pergunta, Lucas, questão de peso da embarcação. Sim, a embarcação fica mais pesada, mas quando eu falar questão de teste, vocês vão ver que por questões de hidrodinâmica da embarcação, esse peso a mais, esses quilinhos a mais, só tem benefício em questões para embarcação em alta velocidade e de segurança. Então, após todo esse processo de estruturação da embarcação, a gente vai passar agora por um processo que é a parte de soldar ela toda, né? Vai terminar de soldar, vai começar a parte de acabamento, vai começar a colocar comando, vai colocar o fundo do casco, né? Vai colocar as quilhas, que são quilhas de segurança, e dependendo do casco é feito um trabalho de quilha por questão de hidrodinâmica. Após fazer todo esse trabalho de solda, tanto na solda interna, externa, fazer tanque, lembrando que a gente utiliza essa chapa de 3 minutos para fazer tanque, então fazer toda essa parte, soldar tudo, a embarcação sair pronta, né? Vocês podem ver que a embarcação ela tá até meio suja e tudo mais, né? Muito ponto de solda, muita coisa, mas todo esse trabalho de limpeza vai ser feito posteriormente quando a gente vai para a área da pintura, que é onde começa o processo de transformação, porque a gente sai de uma embarcação extremamente robusta em alumínio, aquela coisa que você claramente vê, lembrando que tudo é alumínio na nossa embarcação. Quando a gente vai para o processo de pintura, a gente começa um processo de trabalhar a embarcação, lixar a embarcação, começar um processo de necessidade, às vezes, de emassar pequenos locais, entendeu? Emparelhamento da embarcação, para a embarcação justamente se transformar. Você sair de uma embarcação que visivelmente no vídeo não aparece, mas a embarcação, por conta de utilizar um processo de solda, a solda permite a gente também utilizar muitas vezes chapas mais grossas, cria um processo de fabricação muito robusto, né?
E ao mesmo tempo, a solda ela tem uma diferença, né, comparado ao rebite. Ela também é um processo que agride muito, então é um processo que a tendência, se você utilizar chapas muito finas na solda, a tendência é empenar muito, a tendência é justamente a solda repuxar muito. Então todo esse aspecto do barco parecer um barco, uma coisa sólida, sem nada ter que mexer, é um trabalho muito grande no momento da pintura, porque a solda ela repuxa muito, a solda é um processo muito agressivo, entendeu? Por isso que para soldar tem que ser um soldador especificado, tem que saber fazer o que está fazendo, porque senão a embarcação fica toda repuxada, entendeu? Por isso que muita gente diz que barco de fibra anda muito mais que alumínio, porque para fazer um barco todo soldado e seguindo todas as angulações, seguindo todas as questões de alinhamento de fundo de casco para ele andar muito, é difícil, entendeu? E a gente sempre prioriza principalmente o fundo. A embarcação principal é o fundo, largura de fundo, questões de hidrodinâmica do fundo, por isso que a gente sempre gosta de trazer embarcações que pode-se dizer que tem o maior grau que a gente fica lá de preocupação é com questões de fundo da embarcação, que é o mais importante. Então, após todo esse processo de emparelhamento, pintura e tudo mais, que é um processo mais demorado do que a fabricação de solda, muita gente pensa que a solda é um processo demorado. Ela é sim, a gente tem processo de embarcações que demoram, uma canoa demora 2 dias, embarcações maiores, um bote solimões, uma slim, a gente está falando de 7 a 8 dias de trabalho, e embarcações maiores a gente está falando de 15 dias de trabalho mais ou menos. Quando a gente vai para a pintura, esse tempo às vezes pode até dobrar nas embarcações maiores, slim para cima. Um bote, uma canoa, uma semi-chata são embarcações que também pintam quase no mesmo tempo de fabricação. São bem rápidas, porque não tem tanto acabamento que é necessário dar. Enquanto se fosse uma embarcação de arrebite ou uma embarcação de fibra que já sai quase pronta, por questões de gel coat e tudo mais, não tem muito o que fazer, né? O arrebite também, a embarcação já sai muito bem alinhada, mesmo utilizando chapa fina, porque não é um processo que agride tanto, entendeu? Então, depois de todo esse processo, a gente vai para a área de montagem, vai fazer montagem de partes de ferragens, vai colocar dobradiça, vai colocar feixe inox, vai colocar amortecedor, vai colocar carpete, vai colocar tanque, vai fazer instalação do tanque, vai fazer teste do tanque. O nosso teste é um teste de fabricação artesanal, que ele é testado diversas vezes. Vou já falar a questão no teste também que ele é feito. Então toda essa parte, a gente dá uma pressão no tanque, coloca ele dentro d'água, passa espuma, tudo mais, para não ver nenhuma questão de vazamento. Se tiver, ressolda o tanque, testa tudo de novo para ter uma coisa extremamente segura. E a gente tem tanques de alta capacidade. Embarcações da nossa Slim, por exemplo, tem 100 litros de capacidade. Tem embarcações nossas maiores que chegam a mais de 200, 300 litros de capacidade. Então você consegue se deslocar muito. E tem a questão, depois de colocar tudo isso, vai colocar a parte elétrica, vai colocar acessórios. Às vezes o cliente quer acessório extra, GPS, sonar, som. Então tudo isso entra na parte de instalação, que a depender dos acessórios, pode se tornar uma parte de instalação mais demorada ou não, mas um quesito de instalação do zero, geralmente a gente tem, se pegar só na embarcação e tiver todos os acessórios, tudo pronto, a gente está falando uma questão de mais ou menos 7, 8 dias de trabalho com tudo pronto. Mas lembrando que a gente também fabrica o estofamento aqui, então estofamento às vezes está sendo fabricado, tudo, né? Tem as etapas de fabricação, então a gente vai, além de fabricar o estofamento, fabricar a capota, colocar para-brisa, colocar vários acessórios, que tudo são feitos aqui na Titan, galera. Então a gente vai fazer toda essa parte de acessório, colocar estofamento. Tem questões que o que mais atrasa muitas vezes é personalização, cores de estofamento diferente, cor do barco diferente, às vezes não tem que mandar fazer, tem que buscar em outro lugar e tal. Então toda essa parte até que a gente futuramente está pensando em aumentar a nossa padronização e diminuir a personificação. Não quer dizer nem que não vai ter uma embarcação tendo personalizada, mas com certeza ela vai ser a parte, o prazo vai ser diferente, tudo vai ser diferente, não vai ser do padrão, entendeu? Então, depois de toda essa parte de instalação, colocar o motor de polpa, colocar estofamento, capota, todos os acessórios extras, padrão, carpete e tudo mais, a embarcação finalmente está pronta para teste. Lembrando, todas as embarcações elas são feitas testes sim de questão de solda, tudo mais. Essa embarcação não tem furo, não tem nada disso, não. Então é feito esse teste. Na água, quase todas as embarcações são feitos testes. Lógico que embarcações mais simples, canoa, semi-chata, que nem tem às vezes o motor. Embarcações, por exemplo, embarcação que não tem o motor não tem como ser testada, né? Não tem como ser testada de desempenho. Mas as embarcações com 60 HP, 40, que são console à distância, quase todas elas são testadas, entendeu? Mesmo a gente sabendo que por questões da gente já seguir um processo produtivo há um bom tempo, um processo produtivo árduo, que a gente sempre está verificando tudo, a embarcação ela
já, né, vai seguir muito bem já os parâmetros que a gente tem, já sabe quase a velocidade, tudo mais, mas é sempre bom fazer um teste em embarcações, porque às vezes dá uma variação ou outra em ter que trocar o hélice, porque às vezes não tem o hélice em estoque, o mesmo hélice que a gente gostaria de utilizar de padrão, então é necessário às vezes testar um hélice diferente e ver o desempenho para justamente poder passar o parâmetro. A gente sempre passa os parâmetros da embarcação para o cliente, entendeu? Tipo assim, ó, a embarcação ficou muito boa, o conjunto está perfeito, ou então passa, olha, o seu motor, às vezes o motor vem de fora, ó, o seu motor que você trouxe, o hélice nesse conjunto não ficou interessante, recomendo aumentar o hélice, recomendo baixar o hélice, entendeu? Às vezes a gente recomenda a pessoa, fez o teste, tudo mais, gostei, eu gostaria de saber se tem como aumentar mais o desempenho sem mexer na motorização. Então a gente dá a questão, você pode comprar um jack plate, você pode fazer vários fatores, tentar outros acessórios para também tentar melhorar a embarcação de várias formas possíveis, entendeu? Então a gente sempre tenta melhorar isso para o cliente. E depois de testado, passado, aprovado tudo para o cliente, a embarcação é entregue, né? Entregue aqui em Manaus, enviado para o interior, pode ser feito envio para os outros lugares. Geralmente a gente faz envio através de caminhão cegonha, a gente conhece empresas que fazem envio de caminhão cegonha, ou então faz envio com caminhoneiro independente. Lembrando que todo envio para fora da região amazônica, além de você pagar o frete, você paga diferença de imposto, diferença de ICMS e de FAO, que é calculado em cima do valor da nota, e cada estado varia esse valor. Mas sim, você pode fazer encomenda com a gente e receber no seu estado sem nenhum problema. Lembrando, a gente está em Manaus, Amazonas, e hoje nossos prazos de fabricação, infelizmente devido à demanda, ou graças a Deus, felizmente devido à demanda, estão já para outubro deste ano, beleza? Se gostou do vídeo falando desse processo todo produtivo, deixa um like, se inscreve no canal, vá com mais forte e vai de Titã!